Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui, mais um vídeo resposta. E teremos uma pergunta bem importante aqui, na verdade, tá? Bem interessante, na verdade, né? Antes, né, só para, pedir o apoio de vocês, né? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, marca o sino das notificações, tá? E também, claro, se você gostar do conteúdo do canal, né? Mais de 1000 vídeos aqui, beleza? Então, por favor, né, compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você conhece. Convido o pessoal para conhecer as playlists do canal. Tem muito material bom para vocês, beleza? Vamos então para o nosso assunto de hoje. Vamos lá, meus irmãos. O Bento BFMV, ele comentou num vídeo que eu vi já há um tempinho já, né? Ara é uma boa tradução, a versão, no caso, né? Ele pergunta bem assim, olha, como você faz para contextualizar a pregação nos dias de hoje, sendo tão tradicional? Gosto muito do seu canal. Muito obrigado, viu, Bento? Muito obrigado mesmo, valeu. É, bem, esse é digamos assim, é um desafio que qualquer pregador, na verdade, enfrenta se ele quer ser fiel na sua pregação, expondo a Escritura Sagrada. O caminho mais fácil é o caminho do pragmatismo, né? Tanto no que diz respeito ao modelo de igreja, à organização de igreja, como também a própria mensagem, digamos assim, ou o que se chama de pregação. Então, muitos pregadores, né, muitos líderes, muitos pastores, têm procurado, basicamente numa idolatria à relevância, né, tornar a sua mensagem, o seu modo de trabalho muito mais adaptável à cultura vigente, à cultura moderna, o que é um grande perigo, né? É claro que tem que haver relevância no que nós falamos e temos que aprender a nos comunicar com o público presente, com o nosso povo, digamos assim, com o povo da nossa época. Mas isso não significa dizer que precisamos nos adaptar à cultura, né? Ou seja, assumir a cultura, absorver a cultura, porque isso tem um custo muito alto. E o custo é justamente da verdade. Na busca da relevância e da aceitação, né, e de uma boa comunicação com a cultura vigente, muitos pregadores acabam, tipo, abandonando certos princípios da palavra de Deus, abandonando certas ênfases bíblicas, abandonando a ética e a moral da Escritura Sagrada, não falando certos termos, porque certos termos acabam ofendendo a cultura atual. Então, muitos pregadores hoje não pregam sobre pecado, não falam sobre inferno, não falam sobre juízo, sobre ira de Deus, não falam nada que possa, de alguma maneira, ofender as pessoas. E, nesse sentido, eles estão muito mais para comerciantes, empreendedores, não é, do que pregadores, do que pastores, porque eles estão realmente querendo agradar clientes. E infelizmente no mundo que nós vemos, né, é, assim, as pessoas são clientes de tudo, né? Tudo é basicamente consumível hoje, inclusive a fé. A fé no que diz respeito à religião, né, ao cristianismo enquanto manifestação religiosa, também se tornou algo comercial, né? Então, os novos pregadores, eles acabam vendendo um produto, né? Um produto gospel, um produto que tem uma capa religiosa, uma capa cristã, que parece uma pregação cristã, ou um modelo de igreja cristã, mas não tem nada a ver com isso. Então, como é que eu faço para contextualizar a pregação dos nossos dias? Então, primeiro ponto aqui, meu irmão, é entender o seguinte: eu não negocio princípios, tá? De forma nenhuma, certo? Eu tenho uma convicção de que se é para eu me calar, não expondo a escritura, porque pregar todo o conselho de Deus ofenderá a geração presente, então eu prefiro não ser pastor, né? Se eu não posso falar a verdade, é claro, né, com sabedoria, né, no meu trabalho pastoral, eu digo, né? Não falo sobre a questão aqui da internet, que é outra mídia, outro contexto. Mas como meu trabalho pastoral, eu tenho uma maneira de falar, tenho uma maneira de ensinar,
né? E claro, né? Cada pastor sabe lidar com sua congregação, mas se eu tiver que me omitir de falar a verdade porque a verdade acaba ofendendo e não abordar certos temas, por exemplo, quando chegar, por exemplo, vou fazer pregações, exposições da palavra de Deus e sistematicamente, por exemplo, nós fazemos pregações catequéticas, né? Isso como pastor reformado. Então, desde o século XVI, as igrejas reformadas, né, tem essa prática de pregação catequética, né? Então, o Catecismo de Heidelberg, ele é dividido em 52 domingos, justamente para que a cada domingo do ano, o pastor faça a exposição da doutrina do catecismo usando o texto da palavra de Deus, né? Para mostrar essa ligação, como que o catecismo realmente está expondo a verdade e estamos pregando o texto bíblico, mostrando, né, como o catecismo está explicando aquilo também de maneira correta. E é claro que o catecismo ele é sistemático, simples, pastoral, aborda as doutrinas principais da palavra de Deus e basicamente todo ano, numa igreja reformada, os membros têm acesso à exposição, né, à explicação da sã doutrina, a doutrina completa da palavra de Deus. Mas, não é, além de falar sobre depravação total, logo no início do catecismo, né, nós temos uma introdução, dia do Senhor 1, mas a partir do dia do Senhor 2, nós temos aí uma exposição breve sobre a depravação total, depois sobre a obra de Cristo, a segunda parte do catecismo, e na terceira parte do catecismo temos a nossa gratidão, e na nossa gratidão nós voltamos justamente à lei, né? A mesma lei, os 10 mandamentos que falamos no início do ano, pregando sobre a depravação total. Agora voltamos para a lei como forma de gratidão a Deus, né? Como demonstração de nova vida em Cristo também. E quando chega nos assuntos da lei, né, há muitos assuntos que são polêmicos nos dias de hoje, né? Polêmicos. Então, por exemplo, quando falamos sobre o primeiro mandamento, não terá outro Deus diante de mim, eu tenho que expor, eu tenho que pregar sobre o primeiro mandamento, explicar o primeiro mandamento, aplicar o primeiro mandamento. E isso vai, com certeza, bater muito forte na geração atual. Porque o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não é um confronto para uma geração, para o mundo, na verdade. Sempre foi assim, né? Que quer construir a sua própria religiosidade, que quer, não é, um tipo de religiosidade rebelde, revolucionária, onde não se obedece à palavra de Deus, mas se faz aquilo que está no coração do homem. Especialmente hoje, né, o homem, não é o seu próprio ídolo. O individualismo assumiu tudo. Então, as pessoas adoram a si mesmas. Elas vivem para fazer a sua própria vontade. Pregar sobre isso, então, o primeiro mandamento é um confronto. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não é nem semelhança algum do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Este mandamento, não é, que tem também uma ameaça, né, de punição para quem quebrá-lo, e isso vale para toda a lei, na verdade, é um mandamento que regula a adoração. Toda a Escritura faz isso, mas esse mandamento tem justamente a essência disso. Esse mandamento nos ensina que Deus ordena, não é, como ele deve ser adorado, que a adoração, que o relacionamento com o sagrado, com Deus, não é algo regulado pelo homem, não é algo inventado pelo homem. Por isso, não é, diferente do paganismo, Deus, não é, ordena que o seu povo não faça imagem. Ele não quer ser servido por meio de imagens. Isso tem a ver com adoração. Então nós não podemos fazer imagem de Deus, de nenhuma das pessoas da Trindade, certo? Mas o mundo gosta disso, o mundo gosta de representatividade, o mundo gosta de imagens. Aí você vê o pessoal brigando, né? Tem que ter um Jesus caucasiano, quer dizer, tem que ter um Jesus negro porque já tem Jesus caucasiano, já tem Jesus, sei lá, do Oriente Médio, meio semita. Existe um tipo de briga ridícula para tentar ter a imagem de Cristo, só que isso é idolatria, né? Isso é pura idolatria. Qual a necessidade de uma imagem de Cristo, né? Entende? Qual a necessidade disso? Isso não tem nem necessidade. E é uma quebra do segundo mandamento. É o homem tentando estabelecer formas, não é, e tradições para que ele se aproxime de Deus, quando o Senhor Deus ordena como deve ser isso em sua palavra. É um confronto para a humanidade, na verdade, e especialmente para a nossa geração, que quer determinar tudo. Né? É uma geração muito humanista, digamos assim. O terceiro mandamento é, ou seja, eu vou pregar, né? Vai ser incômodo. Até no meio reformado vai ser um incômodo a pregação sobre o segundo mandamento, onde eu digo que imagem de Cristo são pecado. Não é? É incômodo. A maioria dos cristãos discorda disso. A maioria dos cristãos não tem um senso crítico real de fazer uma análise do texto bíblico, não é? E eles preferem ceder facilmente à cultura, às tendências religiosas também.
Não é? Então, por mais que se incomode e eu acabe tendo inimizade por conta disso, eu não tô nem aí. Eu vou pregar, eu vou ensinar a minha congregação. Ah, mas na congregação vizinha isso pode. Problema, isso não é problema meu. Eu não sou pastor universal. Pastor universal é Cristo. Né? Eu sou um pastor, não é, de uma igreja local. Então, a essa igreja local eu vou ensinar. Né? E não vou me constranger em falar a verdade sempre. O terceiro mandamento fala sobre nós não tomarmos o nome de Deus em vão, né? Porque o Senhor não tem por inocente que tomar o seu nome em vão. Para a maioria da população, inclusive cristãos, não é? Ah, esse mandamento é um exagero, né? Entendeu? As pessoas acham que Deus não liga para essas coisas. Quando ele diz, né, que não devemos tomar o seu nome em vão, né, isso não tem a ver somente com pronúncia, tem a ver com o uso que fazemos do nome de Deus, né? Porque está sobre nós como o povo dele. Mas ele fala também que ele não tem como inocente aquele que faz isso. Então, embora o mundo ache um exagero, não é? O mundo ache uma bobagem, para Deus não é bobagem. Ele leva muito a sério a questão do seu nome, porque o nome de Deus é ele próprio, fala de quem ele é a sua glória, né? É a sua boa fama em todo o universo. Então, temos que pensar sobre isso. E eu vou pregar e dizer que isso é pecado. E aí, quem gosta de ficar fazendo piadinha com o nome de Deus, quem não tá nem aí, quem banaliza o nome do Senhor, vai ficar ofendido. Aí chega no quarto mandamento, né? Esse também é esse quarto mandamento revela um bezerro de ouro da geração atual. E qual é o bezerro de ouro? A, a falta de confiança em Deus, a, o desejo, né, para preencher o tempo com coisas próprias o tempo todo e não parar de jeito nenhum, porque o quarto mandamento nos ensina a guardar um dia para Deus. Nos ensina que devemos trabalhar, mas devemos repousar também, dedicando um dia para o Senhor, com o seu povo, né? Um dia solene, um dia onde nós somos chamados para cultuar a Deus. Um dia que nós somos chamados para descansar de nossas próprias obras, de nossos trabalhos comuns, ordinários, para dedicarmos esse tempo a Deus, né? A cultuar a Deus, a estar com a igreja, com a família, a sermos edificados. Para muitas pessoas, esse mandamento aí não é inaceitável. Inclusive entre aqueles que se chamam de reformados barra calvinistas. Eles já acham isso retrógrado, atrasado. Pois bem, pregar hoje, né, que o quarto mandamento deve ser obedecido, né, que devemos nos esforçar sempre para que nada atrapalhe a nossa devoção a Deus no domingo, o dia do Senhor, acaba sendo uma ofensa para a geração atual. E isso não me faz ser popular. Muito pelo contrário, né, faz com que algumas pessoas me olhem torto. E eu não me preocupo. Né? Eu vou lidar com isso na congregação, há pessoas que têm dificuldade com isso e eu vou continuar pregando quantas vezes for necessário. Toda vez que chegar esse assunto, eu não vou pular o assunto para agradar ninguém, eu vou pregar, sempre. Quando chega o sexto mandamento também, ou seja, nós pregamos todos os mandamentos, todos os assuntos, né? A questão do amor de verdade, as questões morais envolvendo a sexualidade, são assuntos que sempre traz, né? Sempre trazem muito conflito, muito confronto para a geração atual e eu vou pregar, tá? Vou pregar. Então, no geral, meu irmão, a, a maneira que eu faço, na verdade, para contextualizar a pregação fiel nos dias atuais, sem corromper os princípios, é falando, não é, tanto de assuntos como de uma forma em que as pessoas entendem, sem precisar abrir mão e deixar de lado a verdade, os princípios da palavra de Deus. Quando eu falo, quando eu estou pregando, eu realmente procuro sempre trazer o que a Bíblia está ensinando para a vida daquelas pessoas, né? Então, sempre, como eu estou. Esse é um trabalho importante de um pastor reformado, né? É a obra de visitação, né? De contato com os membros. Porque é nesse contato que eu conheço mais a congregação, conheço as suas necessidades, e no que eu for expor a palavra de Deus, eu saberei como, não é, na elaboração do sermão, como eu vou trazer essa verdade da Escritura, essa verdade eterna do Evangelho para aquelas pessoas de uma maneira que elas possam compreender, que elas possam refletir. Né? Isso é a minha responsabilidade. Todo o trabalho real, que é um milagre na nossa vida, é obra do Espírito Santo. Né? Não tem nada a ver com o meu trabalho em si, mas a ideia realmente é essa: é falar de uma maneira que as pessoas possam entender, não é? Usando exemplos da vida cotidiana delas. Isso torna, apesar de, como você falou, né, eu ser tão tradicional, tradicional no sentido de guardar tradição, de ser confessional, para falar a verdade, eu acho que essa é a expressão mais correta. Eu não acho que
a tradição, eu não acho que a confessionalidade é uma coisa atrasada, retrógrada, ultrapassada. Quem pensa assim são pessoas preguiçosas, que têm preguiça de se esforçarem no estudo da palavra de Deus, de refletir na situação atual, para então fazer essa aplicação. Por isso, fogem e escolhem um caminho mais fácil, né? Que é o caminho de você deixar os princípios, para que ninguém se ofenda, ao invés de você se esforçar para trazer aquela mesma verdade de uma maneira que a intenção não seja o ofender, mas para que as pessoas que estão ouvindo compreendam que você está falando aquela verdade para o bem delas, né? Então, é simplesmente isso, tá? Não é necessário mudar, digamos assim, e abandonar, né, a fidelidade da pregação, a exposição bíblica, os temas centrais da palavra de Deus, as questões morais e éticas, porque nós podemos fazer isso de uma maneira que a pessoa entenda, de verdade, tá? Basta que os pregadores se importem com a sua congregação, com o coração das ovelhas de Cristo que estão ali, e que também, parem nesse sentido, né? Quando estiverem preparando o seu sermão, quando estiverem lendo as escrituras, eles possam também fazer isso observando o que está acontecendo, o que está acontecendo na cidade, no estado, no país, no mundo, entende? É antenado, né? Então, quando eu estou preparando o sermão, de um lado é o trabalho, não é, de análise do texto, para entender a mensagem, para entender o objetivo do autor, que é o objetivo de Deus, na verdade, que o inspirou. E do outro lado é observando o que está acontecendo, as tendências, não é? As brigas políticas, a situação econômica, a situação moral, as crises que estão no mundo, o que atinge a população, o que atinge aquelas pessoas que são pessoas comuns e simples, que moram às vezes em favela e também são atingidas por isso. O que isso tem a ver com elas? Então são exemplos de aplicação para a vida cotidiana, para a vida comum. Então é possível sim, tá? É dessa forma que eu tenho procurado fazer, tentando levar as pessoas a realmente pensarem e até se imaginarem, né, quando eu estou pregando. Eu gosto de fazer isso, eu acho que isso é útil, tudo para que não tenha que abrir mão, né, dos assuntos do Evangelho, dos assuntos da palavra de Deus, em nome de não ser visto de uma maneira errada. Eu não tenho medo que as pessoas pensem que eu sou homofóbico, que eu tenho ódio no meu coração. Quem está me ouvindo pregar, quem está recebendo o cuidado pastoral, não é, que eu tenho procurado prestar pela graça de Cristo, sabe muito bem, né, que isso não tem nada a ver comigo, né? Eu realmente preciso expor a verdade, né, e vou expor, né, porque essa é a minha obrigação, meu dever para com Cristo, tá? Então, basicamente é isso. É possível manter, sim, a pregação fiel, mesmo sendo tão tradicional assim. ah, Basta que nós criemos uma ponte de comunicação entre o mundo antigo, o mundo o qual, na verdade, Deus usou naquele contexto, ele revelou a sua palavra naquele mundo antigo. Eu preciso criar uma ponte entre esse mundo e a vida das pessoas, né? Esse é o desafio, vencer esse abismo temporal e cultural para que as pessoas entendam a mensagem, a raiz, né? A essência do evangelho, a essência do nosso dever para com Cristo. É isso, tá bom? Então agradeço muito pela pergunta muito importante. Espero em Deus que tenha sido útil pro irmão, tenha respondido. Qualquer coisa pode perguntar de novo, tá? E desculpa pela demora, é porque realmente a agenda está muito corrida. Mas fique ligadinho aí, tá? Até o próximo vídeo. Inclusive, recomendo aos irmãos, certo? Por favor, olhem o link, o primeiro link na descrição, link da Grafa Editora. Adquiram os novos livros da Grafa Editora sobre Dort. Não seja enganado, não caia nas ciladas, não é, de líderes evangélicos que são ecumênicos e que estão fazendo um revisionismo histórico para esconder a verdade sobre as igrejas reformadas. As igrejas reformadas existem e sim, não é? As igrejas reformadas no século XVII condenaram o arminianismo como heresia, tá? Então adquira os livros da Grafa Editora. Tem, além dos cânones de Dort, não é? Traduzidos pelo pastor Abramo, organizados, não é, a partir do texto original, explicando justamente como que a remonstrância foi tratada naquele contexto, como heresia. Temos também o primeiro comentário nos cânones de Dort. Isso é realmente maravilhoso. Eu estou lendo, tá? É um comentário excepcional. De vez em quando eu estarei fazendo algum conteúdo aqui, né? Só para fazer uma pequena resenha para vocês. Mas também tem 2 livros sobre a história de Dort, tá? A Pré-História, certo? Esse é um livro do pastor Abramo de Graaf também. É muito, muito bom.
e também a História de Dort pelo doutor, né, Donald Cinema, certo? Um grande especialista na história de Dort. Então, assim, se você quer se aprofundar nesse assunto, tá, de Dort, o contexto político, religioso, o que levou ao sínodo e como a remonstrança foi tratada, adquira esses materiais, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Então, e aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, então deixa o seu joinha. Também deixa um comentário porque é muito importante para dar aquele feedback também no vídeo e compartilha com todo mundo que vocês conhecem em suas redes sociais. Aproveita e dá uma passadinha na aba Playlists e aproveite todos os cursos que temos aqui no canal. Ah, e é claro, se você deseja também cooperar com o canal, você pode se tornar um patrocinador. Tá aqui o QR Code e também a chave Pix. Fique à vontade para contribuir com a quantidade que você quiser. Tudo isso ajuda o canal, me ajuda a comprar também literatura para produzir mais conteúdos para vocês. Ah, já aproveita e assiste aqui o outro vídeo. Combinado? É isso aí.